Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Vamos dar continuidade à análise sobre este anúncio do Presidente da República, que dá conta do novo pacote de descentralização. De referir-se que este novo pacote de descentralização surge após os consensos alcançados entre o Presidente da República e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Para fazer a análise deste assunto, temos connosco os deputados Silvério Rongoane e também Alfredo Magomice, e temos mais uma vez cá connosco o professor Julião Cumbana. Eu vou começar por Silvério Rongoane, portanto não esteve cá semana passada, daí então a preferência em ouvir primeiro a sua opinião. Vamos primeiro ler, neste caso vou ler aqui um trecho deste documento sobre o novo pacote de descentralização, que diz que a província passará, a partir das próximas eleições gerais de 2019, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República. Até aqui dissipam-se todas as dúvidas relacionadas a se os governadores seriam eleitos ou não, prosseguindo sob a proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta. O governador responderá diretamente à Assembleia Provincial. Começo por si, Silvério Rongoane. Está claro agora que o novo governador será indicado pelo partido que tiver maioria na Assembleia Provincial, e o Presidente terá de nomear um indicado, portanto, do partido que tiver maioria na Assembleia Provincial. Qual é a sua opinião com relação a este novo modelo de governação que vai entrar em vigor caso, em março, esta lei, portanto, seja discutida e aprovada pela Assembleia da República? Bom, eu começaria também por cumprimentar os telespectadores e aproveitar já agora para agradecer os inúmeros cidadãos que se solidarizaram com o incidente que eu tive, e referir também que este anúncio do chefe de Estado acontece num dia grande para nós, que é o aniversário de Sua Excelência, o Presidente David Simango. Portanto, queria também aproveitar para lhe felicitar por mais um aniversário, porque, como sabe, o Presidente David Simango tem sido, portanto, um milagre, podemos dizer, para a nossa democracia. E eu começaria até por citar exatamente aquilo que ele diz, reagindo a esta comunicação, que representa um retrocesso para a nossa democracia. Diz isto com razões evidentes, porque se podíamos ter o direito de eleger diretamente o presidente do Conselho Moçambicano, do Conselho, portanto, Municipal, a partir destes entendimentos, deixamos de ter esse direito. Eu penso que isto é uma facada bastante grande aos moçambicanos. Tinham um direito, está a lhes ser retirados um direito, e eu acho que isto é dramático. Falou também dos procedimentos, porque não basta ter coisas boas, também preciso que sejam conseguidas por bons caminhos. E o fato de a maior parte dos moçambicanos não ter sido envolvido nesta discussão, portanto, eu não acredito que se pode conseguir uma maior democraticidade através de um processo não democrático. Portanto, o que é democrático tem de ser conseguido também por vias democráticas. Portanto, só isto mostra que, efetivamente, há um retrocesso bastante grande daquilo que era a grande expectativa dos moçambicanos. Mas o Presidente David Simango, que eu cito, também falou de algo muito importante, que é o próprio conteúdo. Portanto, vamos eleger, mesmo que indiretamente, como está a ser suposto, porque a partir do momento, ao elegermos este partido, sabemos que estamos a endossar esse partido para nos apresentar um candidato a governador, portanto, uma eleição indireta. Mas a pergunta que se segue é quais são os instrumentos que ele dispõe para governar, quais são os instrumentos que ele dispõe
para efetivamente aplicar o seu manifesto eleitoral, porque é preciso considerar que haverá 2 manifestos eleitorais. O manifesto do partido que vai formar o governo e o manifesto do partido que ganhou as eleições naquela parcela do país, naquela província. E há de perceber que esses manifestos podem não coincidir, até podem ser diametralmente opostos em grandes pontos estratégicos importantes. Agora, a pergunta é se não há uma alteração substancial à lei fiscal, onde este governador vai buscar recursos para poder aplicar aquilo que é a sua visão de governação, porque neste momento depende praticamente o orçamento provincial, depende do orçamento geral do Estado. E no orçamento geral do Estado depende do plano econômico e social do governo, depende do plano quinquenal desse governo. Ora, o plano quinquenal do governo, do dia, no caso, ou o plano econômico anual, há de ter pilares, há de ter linhas de forças definidas pelo governo central, que podem não ser coincidentes com aquilo que é a visão do partido que ganhou as eleições naquele ponto do país. Mas quero acreditar e fazer fé que, como o que nós temos até agora é uma carta de intenções, são linhas de força, são entendimentos de 2 partidos, esses entendimentos em sede de Assembleia da República, mas também, uma vez que já são do consumo público, vão ser debatidos, vão ser discutidos, e eu quero acreditar, continuo a ter a esperança de que efetivamente possa ainda ser melhorado, muitos erros ainda podem ser limados, e quero lembrar também que o MDM já depositou em sede da Assembleia da República, já passam 2 sessões, a lei do referendo, porque uma mudança drástica desta é aquela mesmo, é nisto que o referendo devia ser aplicado. O povo moçambicano devia ser consultado para estas grandes transformações. Obrigado. Vou passar aqui a ouvir a opinião do professor Julião Cumbana. Professor, este pacote já podemos chamar de novo pacote de descentralização, apesar de não ter sido aprovado ainda pelo Parlamento, significa, ou seja, é um avanço significativo rumo à consolidação da democracia, apesar de haver recuos, naturalmente. Este novo pacote de descentralização, pelo menos, nos dá a sensação de que a paz veio mesmo para ficar, ou seja, é o que importa neste momento. Eu penso que sim, Ana Maria, mas antes, boa noite, telespectadores e colegas do painel. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que sim, este pacote que foi comunicado aos moçambicanos hoje pelo Presidente da República é o pacote possível nas condições em que nos encontramos hoje. É o pacote que assegura que Moçambique vai ser finalmente um país de paz efetiva e duradoura. Pelo menos é o que nos parece. Porque é um pacote que resulta de um diálogo entre líderes dos 2 maiores partidos em Moçambique. Pode-se dizer que é um recuo para a nossa democracia, como dizia o meu par do painel, e acompanhei isso no Jornal da Noite desta estação televisiva, no outro canal. Pode-se dizer que é um recuo à democracia, mas se é um recuo estratégico que se faz para que o país possa ficar em paz e possamos construir o almejado Estado de Direito democrático neste país em condição de paz, então que assim seja. Portanto, eu acho que é um pacote sobre o qual penso que os moçambicanos todos, de todos os credos, de todas as confissões religiosas, de todas as vontades políticas, precisam de saber saudar positivamente, porque significa 2 coisas. Uma, que o Presidente da República, mesmo para os céticos, confirmou através deste ato que ele é uma pessoa que está pelo interesse comum dos moçambicanos, que neste caso é a paz, por um lado. E por outro lado, neste caso, que o líder da Renamo finalmente meteu mão na consciência e percebeu que para ser possível aquilo que ele deseja, só pode ser em tempo de paz. Se for uma boa coisa para os moçambicanos,
muito bem que assim seja. Mas não aquele clima de guerra que nós tínhamos até 27 ou 26 de dezembro de 2016. Um clima que chamamos de guerra, eu sempre chamei de conflito, que não permitia que os moçambicanos pudessem circular livremente no seu país, que não permitia que a nossa economia pudesse explorar as portas que ainda sobram, apesar das sanções que estamos a sofrer por falta de apoio por nossos parceiros de cooperação, por razões até que, na minha opinião, não são boas razões, porque o nosso país é soberano e tem que tomar as medidas que julgarem necessárias para a proteção dos seus recursos e para o seu povo. Então, eu penso que este é o pacote que é possível nas condições em que nós estamos. Na situação de paz que se garante, se este pacote for aprovado pela Assembleia da República como está, porque também aqui é preciso salvaguardar que a Assembleia da República é um órgão do Estado, soberano. A Assembleia da República, ao analisar este pacote, poderá ver a necessidade de introduzir algumas alterações. E são alterações que podem ser sugeridas e terem que ser efetivadas, porque, de facto, a Assembleia da República tem uma palavra a dizer sobre isto. E isto foi claro também no informe que o chefe do Estado deu à nação moçambicana na tarde do dia de hoje, que é a Assembleia da República que vai, de facto, sancionar em último lugar. Não se diga aqui, pelo fato de o Presidente da República ser também o Presidente do partido que está a suportar o governo neste país, portanto, o partido no poder, e o líder da RENAMO é o Presidente do maior partido da oposição, então vão conseguir com as suas bancadas. Eu não quero acreditar que na bancada da RENAMO e na bancada da Frelimo todas as pessoas estejam de acordo com os entendimentos que foram alcançados pelos dois líderes. Há de haver uma discussão na Assembleia da República, que eu acho que deve haver, para fazer com que o que não foi bem salvaguardado no interesse de todos os moçambicanos, representados pelos deputados que estão na Assembleia da República, possa ser salvaguardado pelos deputados da Assembleia da República. Eu espero que os meus pares do painel, que são deputados aqui, articulem o seu pensamento sobre o que os seus líderes pensam sobre isto, como estava a fazer o meu par do painel Runguana, e espero que o Alfredo Magomis faça a mesma coisa, mas lá na Assembleia da República. Tratando-se discutindo este pacote de forma franca, patriótica, para garantir que, de facto, o que vai sair da Assembleia da República assegure que a República de Moçambique há de ser um país de paz. Na situação de paz, portanto, depois disso, na situação de paz, possamos empreender os nossos esforços na edificação, na construção desse Estado de Direito Democrático que queremos que este país tenha ao serviço da nossa sociedade. Exato, obrigada. Vou para si, Alfredo Magomis, parte que, portanto, esteve envolvida neste diálogo entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Estes consensos representam um ganho bastante significativo para a própria RENAMO. Muito obrigado, boa noite. Permita que use da ocasião para agradecer a Deus, cumprimentar aos moçambicanos, a STV, a si e aos colegas do painel. A questão que coloca, como bem disse antes, o Partido de RENAMO faz parte das negociações que, neste caso, estavam ao alto nível entre Sua Excelência o Presidente da RENAMO, General Afonso Mocasbe Tlacamo, e o Presidente da República. Portanto, estes consensos refletem e identificamos-nos bem com eles porque constituem uma vitória para o país, constituem uma vitória para a nação como um todo, tendo em conta que vem de longe as exigências sobre a forma como os órgãos do Estado a níveis provinciais, distritais, deviam ser indicados, neste caso, eleitos. Portanto, tendo em conta que é um país em formação, temos uma democracia de cerca de 25 anos e conseguimos aqui alcançar uma meta muito importante e lançar bases ou princípios que permitem vislumbrar um futuro que possa cada vez mais levar a governação para mais próximo do cidadão e, quiçá, o desenvolvimento cada vez mais sustentável a nível
dos locais onde a população visa. Portanto, é uma questão de saudar, uma questão de encorajar que os dois presidentes, nomeadamente Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, que saudamos e encorajamos, continuem a trabalhar para que agora na Assembleia da República, através das bancadas, por sinal as maiores, possam traduzir melhor aquilo que são as orientações que os dois chefes irão fazer para as bancadas, para que a produção da lei, para que a lei ou as leis a serem aprovadas ou alteradas possam refletir aquilo que é o maior desejo para Moçambique. Dizia que o colega Kumano, na verdade, na Assembleia da República, não é uma Gomice que foi eleita uma lista de renome em que uma Gomice faz parte. E por via disso, não há aqui um deputado independente. Os deputados todos estão ligados às suas formações políticas. E por via disso, temos orientações que devemos obedecer. Agora, há aqui uma coisa que tem que ficar clara. O que foi aprovado aqui, ou o que foi anunciado hoje, são princípios gerais sobre aquilo que se pretende que seja a descentralização. É necessário que se perceba que, tecnicamente, estes princípios serão adequados dentro do ordenamento jurídico nacional, tendo em conta toda a articulação e o articulado que compõe a legislação nacional. É nesta arrumação que os aspectos técnicos vão aflorar melhor aquilo que pretende que seja. É verdade que durante essa discussão, que também não podemos, esperamos que seja construtiva, há de haver necessidade de continuar a haver consultas ao nível superior, porque haverá necessidade de arrumação dos articulados, arrumação, hierarquia das leis e todo esse procedimento. Mas, do modo geral, o mais importante é que aqui foi aprovado, ou há um consenso generalizado em que tanto eu como o partido nos identificamos que é o princípio da eleição de governadores através do partido ou do grupo de cidadão que tiver maioria de votos na província. Portanto, é um bom marco e iniciamos uma marcha que era impensável 2, 3 anos, aliás, até alguns meses atrás, mas com coragem, determinação dos moçambicanos liderados por Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, chegamos lá, é de saudar e encorajamos bastante e esperamos que o mais rapidamente possível este pacote seja depositado na Assembleia da República e as comissões especializadas, nomeadamente a primeira, a quarta, possam começar a trabalhar amficadamente para que possam ser produzidos pareceres técnicos e respectiva aprovação das respectivas leis pela Assembleia da República. Exato. Ronguane, como todos já sabemos, a indicação dos novos governadores pressupõe, portanto, uma maioria na Assembleia Provincial, ou seja, um partido tal deve ter maioria para indicar o governador. Ora, perante este facto, não está clarificado ainda no documento, hoje apresentado pelo chefe do Estado, se deve ser uma maioria absoluta ou uma maioria relativa, ou seja, isto vai obrigar a que os partidos políticos façam um esforço para poder ter a maioria, abrindo a possibilidade dos partidos coligarem-se para que possam juntos indicar o novo governador. Bom, como estamos perante uma carta de intenções, são aspectos todos que não foram clarificados, mas há evidências, por exemplo, que se este conjunto de intenções não sofrerem, como nós esperamos que sofram, digamos, um amadurecimento, uma reformulação grande, não é? O grande risco, que é evidente para todos, é que uma possível instabilidade dentro de um partido tenha reflexo no Estado. Estamos a dar um exemplo, porque aqui não se diz que é a bancada maioritária, não, diz que é o partido. Ora, um partido, por exemplo,
ganhou nesta província, indica um governador, portanto, propõe um governador, este é nomeado. Mas depois há um congresso a seguir, dentro desse congresso há uma mudança de liderança. Ora, havendo mudança de liderança, aquela nova liderança também vai querer apresentar outras propostas. E se há, de novo, uma mudança dentro desse partido, há uma outra. Portanto, parece-me que está evidente que estes entendimentos precisam ainda ser amadurecidos, serem discutidos, ser alinhavados. E eu acredito que isso só será possível com um envolvimento, primeiro, da sociedade civil, porque, afinal de contas, este governo que vai surgir é para depois governar a sociedade no geral. E a sociedade no geral tem que participar vivamente ainda nesta discussão para perceber, para aprimorar, para esclarecer o que é que se trata. E como temos mais partidos, incluindo os extraparlamentares, mas, sobretudo, temos outro partido parlamentar que não participou desses debates, também terá, espero que tenha, em sede da Assembleia da República, uma ocasião soberana para apresentar as suas dúvidas, apresentar outro tipo de formulação, porque, olhando para o documento tal como está, dá-nos a entender que o Estado ficará à mercê dos partidos políticos. Ou seja, quem olha para este documento, o que é que diz? Diz que morre o homem e ficam as instituições. Portanto, nestes entendimentos, aquilo que é a influência direta das personalidades, das pessoas singular, parece estar muito mais diluída hoje, a partir do momento que nós vamos eleger um presidente do município que não sabemos quem é, vamos eleger um governador que não sabemos quem é, porque há de perceber que toda a luta que foi feita nestes últimos anos é que aqueles que governam, aqueles que gerem o Estado, devem ser conhecidos de antemão. Ou seja, nós hoje escolhemos o Presidente da República, mas depois vamos ter um conjunto, uma plede de ministros, de governadores, que não contávamos que seriam aqueles. E parece-me que esta proposta vai continuar no mesmo caminho, porque eu gostaria de participar numa eleição dentro do meu município, sabendo que, em caso de vitória, quem é que vai governar este município. Gostaria de saber, estou a participar numa eleição de um governador, sabendo quem é esse governador. Mas esse novo pacote de descentralização abre espaço para que os governadores sejam locais, ou seja, diferentemente do que está a acontecer até então, que o Presidente indica alguém de uma outra província e vai para outra, há esta possibilidade dos próprios locais poderem ter alguém que os governe deste mesmo local. Não, esta proposta, tal como está, não resolve essa questão, porque só diz que é o partido que ganhou naquela província, que elege, mas não dá detalhes quem é que deve ser. E o pior para nós é que não é conhecido de antemão pela população. Portanto, a população vai votar às cegas. E mais, este indivíduo que vai ser indicado por uma direção do partido hoje, uma outra direção do mesmo partido amanhã pode negar. E depois de manhã também pode negar. Portanto, por isso que eu estou esperançado que, em sede da Assembleia da República, muitas zonas de penumbra ainda possam ser limadas, possam ser explicadas para que, efetivamente, se garanta um princípio que, para o partido MDM, é básico, que a população deve participar de forma informada na escolha dos seus dirigentes. Um princípio também que é importante, que é o princípio da descentralização, no sentido em que queremos ter certeza de que a riqueza produzida numa certa província deve beneficiar em grande medida as pessoas desta presença. Isso só se faz portanto, através da revisão da lei fiscal. Portanto, nós estamos à espera, portanto, não perdemos a esperança. Apenas o que estamos a dizer é que esta proposta, tal como está a ser apresentada, não esclarece suficientemente e até dá a entender que ganhos muito importantes, como a democraticidade, hão de ser perdidos com esta proposta e que reformas
fundamentais, que é permitir que a província tire partido da sua própria província, parece que mas não pelo vai que foi ser... dito aqui, portanto, isso é só um pouco daquilo que será apresentado na Assembleia da República, que era para os moçambicanos ficarem a saber, portanto, o que é que está-se a passar e quais foram os consensos alcançados entre estas duas forças. Professor Julião, está de acordo quando o deputado diz que o Estado estará à mercê, portanto, dos partidos políticos com este novo pacote de descentralização? Bom, eu não estaria completamente de acordo com isso. Mas antes, e a propósito desta pergunta, o meu par do painel, engenheiro Alfredo Magomisse, disse uma coisa que incomodou, não só a mim, mas a todos os moçambicanos. Eu estou aqui no painel com 2 deputados e o engenheiro Alfredo Magomisse está a dizer que lá no Parlamento ele segue orientações do seu partido. Não é assim. Então não estamos em democracia, não estamos no Estado de Direito. O deputado, ainda que eleito numa lista, uma vez eleito e com assento na Assembleia da República, ele não representa o seu partido. Deve ter as suas convicções próprias. Ele tem que atuar na Assembleia da República de acordo com a sua consciência e com o interesse das pessoas que escolheram a lista do seu partido para ele estar lá. Não tem que seguir orientações do seu presidente do partido. Não tem que seguir orientações do seu partido, tem que seguir o interesse do povo, da fração do povo moçambicano que elegeu este partido para o colocar no Parlamento. Portanto, estamos aqui com problemas muito sérios de entendimento do que realmente significa ser deputado da Assembleia da República. Por isso é que eu estava a dizer na minha primeira intervenção que estes nossos deputados na Assembleia da República devem discutir profundamente este pacote, no reforço do interesse do povo moçambicano, tal qual o Presidente da República dizia hoje, quando comunicou estes consensos à nação moçambicana. Nós queremos que os nossos deputados, nós, o povo, queremos que os nossos deputados na Assembleia da República analisem criteriosamente estes consensos que foram alcançados no diálogo entre os 2 líderes, para que o que for aprovado represente fielmente o interesse dos moçambicanos neste momento de construção de confiança para que o nosso país possa viver finalmente em paz, efetiva e definitiva. De uma situação extraordinária, portanto, de uma urgência, há essa possibilidade dos deputados da Assembleia poderem ir à reboque daquilo que os deputados não têm que ir a reboque de nada. Os deputados têm que ir a reboque, se tiverem que ir a reboque de alguma coisa, é a reboque da lei, é a reboque da vontade dos moçambicanos. Lembremos-nos de uma coisa, quando tínhamos conflito, o povo moçambicano disse: os beligerantes têm que conversar. Até o MDM, que é o partido político que tem assento parlamentar na oposição, dizia: os beligerantes têm que conversar. Ora, os beligerantes estão a conversar. Ainda não terminou este processo de diálogo. Falta a gente terminar o processo da desmilitarização da RENAM, da integração daqueles homens nas forças de defesa e segurança e na sociedade, aqueles que vão ser desmobilizados. Então, ainda temos um caminho por andar neste processo de pacificação efetiva de Moçambique, mas temos pelo menos este pacote. Este pacote, como disse o Presidente da República, e é assim que deve ser, vai à Assembleia da República. Os deputados não têm que politizar mais a discussão deste processo, porque a parte política foi discutida pelos líderes políticos. Os deputados na Assembleia da República já não são líderes políticos, são representantes do povo, são representantes da expressão das vontades dos moçambicanos em relação às propostas de governação que foram apresentadas nas eleições de 2014. Então, eles têm que respeitar essa vontade. Têm que dar a sua contribuição com relação a Têm que dar a sua contribuição independentemente das orientações políticas dos seus partidos. Os nossos deputados têm que agir na Assembleia da República por consciência própria. Exato. Voltando à questão que referiu aqui o deputado Silveira Ronguane, o Estado estaria à mercê, portanto, dos partidos políticos com este novo pacote de Se os nossos deputados estão lá para representar os interesses do povo, eu acho que não há esse perigo de que o Estado vai estar à mercê dos partidos políticos. Só se os deputados quiserem seguir as orientações dos seus partidos, como está a dizer o engenheiro Alfredo Magomisse aqui neste painel, é que podemos ter esse medo. Talvez o meu par do painel tenha esse medo porque ele sabe
que não é independente como deputado lá na Assembleia da República, tem que seguir as orientações do presidente do seu partido. Mas não deve ser assim. Se for assim, estão a falsear a democracia os nossos deputados. Não podem agir dessa maneira. Mas estamos a falar da proposta. Porque o que a proposta diz é que quem nomeia o governador, portanto, é proposto pelo partido. Ok? É apresentado à Presidente da República. O que eu estava a tentar é que os partidos não têm uma direção única para sempre. De congresso em congresso, abre-se a possibilidade de uma mudança de liderança nesse partido. Agora, a pergunta que eu estou a levantar é a seguinte: se a direção A apresentou para o governador um indivíduo X e foi nomeado pelo chefe do Estado, mas logo a seguir há uma mudança de direção dentro deste partido e estes novos líderes do partido apresentaram uma outra proposta diferente daquela em que ficamos. Por isso que estava a dizer que corre o risco de, em caso de haver uma instabilidade partidária, essa instabilidade partidária refletir-se dentro do Estado. Porque o que nós esperávamos e contávamos é que as instituições do Estado fossem independentes do partido. E é por causa disso que há de ver que na primeira eleição, por exemplo, os vereadores, metade dos vereadores tinham que vir dos partidos. Mas por causa da instabilidade dentro dos partidos, chegou-se à conclusão de que não. Os vereadores tinham que ser nomeados pelo presidente do Conselho Municipal. Então, é mais ou menos alguma coisa a dizer? Sim, eu tenho a dizer em relação a isto. É aquilo que eu estava a dizer mesmo. É que se os deputados, quer das Assembleias Provinciais, quer das Assembleias Distritais que vão surgir no âmbito destes entendimentos, se a Assembleia da República aprovar, quer os deputados da Assembleia da República, devem agir quando sentados naquele assento que o povo vai conferir direito a estarem sentados, nas Assembleias Distritais, Provinciais, ou na Assembleia Nacional, ou na Assembleia da República. Devem agir de acordo com a sua consciência, não de acordo com as orientações do seu partido. Se os nossos deputados tiverem essa consciência, esse perigo que o meu par do painel está a ver não existe. Nem tem que existir. Agora, para que este perigo de facto não exista, quando os deputados estiverem a discutir na Assembleia da República este pacote, devem assegurar que este perigo não vai existir. Por colocar propostas adicionais neste pacote que vão assegurar, propostas que vão assegurar que esse perigo não vai existir. Vai acontecer, exato. Pergunto a si, deputado Magomice, como é que olha para as limitações do novo governador, tendo em conta que este pacote de descentralização existirão algumas matérias de exclusiva responsabilidade dos órgãos de soberania. Estamos a falar, por exemplo, da definição e organização do território, a defesa nacional, a segurança e ordem pública, a fiscalização de fronteiras, a emissão de moeda, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, bem como os recursos naturais situados no solo e no subsolo, nas águas interiores e no mar territorial. Ou seja, este novo governador terá certamente algumas limitações. Bom, Ana Maria, eu vou responder essa questão, mas permita que antes faça um retrocesso e tentar tornar claro aquilo que eu disse em relação à questão da dependência ou independência do deputado em relação ao seu partido. No nosso contexto da nossa democracia, quando se vai para as eleições, os candidatos são partidos políticos ou organizações, assim se for. Vai perceber que nas eleições passadas foram eleitos o Partido de Renamo, o Partido Frelimo e o Partido MDM. Não foram eleitos Alfredo, não foram eleitos Runguan, não. Ou seja, todos devem responder à hierarquia. Por exemplo, no meu círculo eleitoral, o Partido de Renamo teve uma certa percentagem. E esta percentagem coube ao Partido de Renamo apresentar um certo número de deputados para a Assembleia da República. O mesmo funcionamento do órgão, se for a perceber, ali há bancadas. Bancada da Frelimo,
bancada de Renamo, bancada do MDM. Não há bancada de Magumice, muito menos de qualquer um. O que isso significa que todo o funcionamento do sistema democrático de Moçambique tem como essência o partido. Daí que, quando as matérias entram na Assembleia da República, os despachos não se despacham para Magumice. A Presidente da Assembleia da República, quando entrar este pacote, não vai despachar para Runguane, para Magumice, para Ivone, não. Vai despachar para a bancada parlamentar da Renamo. Concluindo, o que eu quero dizer aqui, o meu colega, ele tem razão com um pensamento, como filósofo até pode, né, pensar como ele pensa, mas é que ainda estamos na Terra nós, e na Terra as coisas estão a funcionar como estou a dizer. Portanto, é preciso vir na Terra e perceber como as coisas funcionam. Nestes moldes, os partidos, através das suas bancadas, é assim como as coisas são. Assim que toda a discussão, cada partido tem uma orientação. Exato. Agora, é verdade que, tecnicamente, no exercício desta discussão, as condições ou os requisitos técnicos individuais ali são aflorados. Indo para a questão que coloca. Bom, analisando com frieza, eu acho que o que está a dizer Ana Maria em relação às competências do governador que será eleito via partido que vencer as eleições na província, não muda o que está a acontecer hoje. Hoje em dia, o governador da província não nomeia o comandante provincial da polícia. Hoje em dia, o governador não nomeia, digamos, por exemplo, por causa de Manica, tem uma brigada, não nomeia o comandante da brigada. Hoje em dia, o governador não nomeia procurador provincial, não nomeia presidente. Quer dizer, não, aqui é uma questão que estamos a entrar aqui em pânico, porque coisas que temos que perceber. Isto, o que estamos a dizer aqui? Estas funções que representam aquilo que é o Estado Central vão continuar a ser exercidas por uma entidade a nível da província. E o governo vai continuar a gerir a província no dia a dia, normalmente como vai acontecer hoje. Não é o presidente que nomeia, não é o governador que nomeia, até o comandante da esquadra. Não é, até hoje. Portanto, um Estado que funciona, há aqui um mecanismo de comunicação intraestadual que vai continuar a existir. Significa que esta figura vai, espero eu que a lei clarifique como quer dizer a coordenação entre esta figura e o governador. O que eu entendo é que, apesar do governador não nomear, por exemplo, o comandante, querendo o comandante participa nas sessões do governo. E nisto ali não vejo aqui um problema. E mais, nós que estamos a fazer, estamos a começar uma nova era. Não podemos ter medo das mudanças. E isso, por si só, o funcionamento vai exigir quais serão os ajustamentos a serem feitos doravante. Mas agora, estejamos conscientes e centralizados no sentido de aplicar os consensos e traduzi-los na lei da forma mais adequada e justa possível, e trazendo aqui a ideia dos consensos alcançados. Exato. Não podemos entrar aqui em desconfiança nisto ou aquilo ali. E eu acho e espero que o legislador, na sua arrumação técnica, existem princípios próprios a serem indicados como quer dizer a questão. Já está dito, eu queria dizer, corrigindo aqui o colega, o governador vai ser da lista dos membros da Assembleia Provincial que vencer. Não há de ser aqui um qualquer cidadão, colega, vai ser da lista, dentro dos membros da Assembleia Provincial, do partido que vencer as eleições. Agora, é preciso decidir. Posso dizer alguma coisa em reforço ao seu ponto? Sim. Vai ser da lista, e esta lista não é uma lista desconhecida. Sim. Para tirar aquela ideia de que há de ser alguém que os moçambicanos não conhecem, sim, não é verdade. É isso. Portanto, há uma lista que é apresentada e o partido propõe dentro da lista a quem acha que deve ser governado. E eu acho que o legislador vai entender, provavelmente, esse governador, para desfazer o equívoco do colega, provavelmente esse governador tenha um mandato. Tendo um mandato, qualquer turbulência que houver dentro do partido não vai influenciar dentro do governo. Há aqui uma coisa que nós precisamos aqui existe aqui, o que está aqui é o princípio, mas há uma arrumação técnica
jurídica que vai ser feita, que os técnicos que a Assembleia da República tem, que o país tem, os assessores todos vão construir aqui uma lei que vai salvaguardar os interesses dos moçambicanos. O que temos que fazer aqui é felicitar o cidadão Afonso Dhlakama, felicitar o cidadão Filipe Nyusi pela coragem, pelas mudanças, pela dinâmica que estão a trazer no país. Isto é que é o mais importante. Exato. Nós os outros vamos continuar a encorajá-los e seguirmos, como temos de dizer, com fidelidade a este princípio. Vamos ter dificuldades? Sim, é um processo novo. Todos vamos aprender, é normal. Mudanças sempre significam uma... Tem que dizer alguma coisa? Se me permitir, antes de passarmos para outra pergunta, esta mesma pergunta, a forma como o meu colega está a responder, está a comentar a minha intervenção anterior sobre esta coisa de que o deputado, uma vez na Assembleia da República, já não tem que obedecer ordens do partido, tem que representar o cidadão, o interesse do cidadão moçambicano que depositou o voto na lista para ele estar na Assembleia da República. É verdade que nós temos essa realidade, mas essa realidade não é boa, senhores deputados. Aqui vocês são meus pares do painel, mas vocês são legisladores. Façam favor de fazer com que lá na Assembleia da República se discuta o interesse dos moçambicanos, não o interesse dos partidos políticos. Não são os nossos partidos políticos que têm que estar a ser discutidos na Assembleia da República, é a vida dos moçambicanos. Este pacote, uma vez na Assembleia da República, os senhores têm que assegurar que as discussões que hão de haver lá sobre este pacote vão de encontro com o interesse dos moçambicanos, que vocês representam lá. Vocês não representam partidos na Assembleia da República, apesar de estar organizados em bancadas, apesar de toda aquela organização que vocês têm lá ser partidarizada. A vossa consciência tem que ser despartidarizada. Vocês lá são representantes, para já, não só daqueles que se simpatizam com a Renamo, ou daqueles que se simpatizam com a Frelimo, ou daqueles que se simpatizam com o MDM, mas de todos os moçambicanos, independentemente da filiação política. Exato. A sua posição... Pode haver outro debate sobre o perfil e a função do deputado, mas hoje não é esse o debate. Exato, mas voltando então ao que nós estamos a falar hoje, como é que olha para esta questão das funções deste novo governador que será, portanto, nomeado a partir deste novo pacote de descentralização? Vou para aí, mas só queria insistir neste ponto. As assembleias provinciais têm 70 até 90 membros. Portanto, se dizemos que é dentro um deles, estamos a falar de 90 pessoas. Mas o que nós tínhamos, o ganho que havia em Moçambique, é que a pessoa ia à eleição... Colega Runguano, é que tem 90 membros na Assembleia, exatamente, mas o partido que tiver maioria nesta mesma Assembleia poderá escolher um para poder governar. Por isso que estou a dizer... Que não será um nome desconhecido pelos eleitores. É que cada partido tem de apresentar para a lista da Assembleia Provincial 80 nomes com metade de suplentes. Estamos a falar de mais de 100 pessoas. Portanto, quando nós vamos à eleição, aqueles 80 deste partido, cada um deles pode ser. Os 80 do partido, portanto, somando, estamos a dizer que ao irmos à eleição, o que está em causa é mais de 300 pessoas, que não sabemos qual delas poderá ser nomeada. Este é o primeiro ponto. Portanto, quando o partido fica eleito, o segundo ponto é que os partidos, porque aqui não está a ser dito que quem escolhe são os membros do partido na Assembleia Provincial. Há uma diferença muito grande e acho que acompanhou essas discussões, o próprio Afonso Dhlakama terá dito que havia 3 opções. Uma é ser eleito pelos membros da Assembleia Provincial, outra é uma eleição direta e outra é pelo partido. E prevaleceu esta, de que é pelo partido, não é pelos membros. Pelo partido, portanto... Não é pelos membros. Portanto, isso pressupõe que a direção do partido, ou a forma como esse partido toma as decisões, é que indica. Por isso que eu aventei a hipótese de que terá que ser discutido e acautelado. Isso é um assunto interessante, importante, porque havendo mudanças de liderança no partido, terá que se refletir também na indicação desses nomes. Então, este é um ponto que deverá ser discutido. Só que mesmo assim, Silvério, se for o partido, mesmo as candidaturas individuais, são os partidos que indicam. Então, eu não estou a ver problema ali. Não, mas uma vez indicado esse candidato pelo partido, é sufragado, pelo povo, é aquele. Agora, o que estamos a dizer neste momento
é que acabaram as eleições, indicou-se como governador o candidato A, mas há uma mudança na direção desse partido. É evidente que essa nova direção não terá as mesmas opções do anterior. Portanto, eu estou aqui a mostrar um dos assuntos que... Mas é assim, Ana Maria, vou dar um exemplo. Falou-se do mandato, falou-se que é inamovível. Eu não acredito. Portanto, alguém que é nomeado presidente da República pensando que vai ser inamovível. Não é. Mas estamos a falar de mandato. Mandato como? Se essa pessoa não é exonerada, eu acho, faça o que quiser, não vai acontecer nada. Eu acho que o que o meu painel Silvério está a tentar dizer aqui é que ele tem medo daquilo que andaram a fazer em Nampula recentemente. É só isto, mas aquilo que vocês andaram a fazer em Nampula é ilegal. Há de haver lei sobre como as substituições de governadores podem ser feitas, deverão ocorrer. Houve substituição. Não há de ser porque mudou a liderança do partido. O que eu quero dizer é que não há de ser porque mudou a liderança do partido que indicou o governador, não há de ser porque mudou a liderança do partido que indicou o governador que vai ter que necessário mudar o governador. Não vai ser assim. Como a lei não vai criar condições para isso, só isso. É por isso que estamos a dizer que os legisladores que nós temos aqui, vocês, por exemplo, que estamos aqui a conversar sobre este assunto com todos os moçambicanos, vocês têm que levar essas ideias à discussão lá na Casa do Povo. É para que a lei que vai surgir, como resultado deste pacote, seja uma lei que tranca as possibilidades de haver confusão como houve agora recentemente. Ana Maria, o que eu acho é assim. São tortos. As leis também serão tortas. Já ouvimos a sua opinião, deputado Ronguano. Já ouvimos a sua opinião. Assim. Eu acho que o colega Ronguano, ele tinha que dizer alguma coisa. E dizer alguma coisa é levantar esse rumbunho aqui no copo de água. Ele sabe que o que ele está a dizer não corresponde à verdade. Por outro lado, ele está a perder uma grande oportunidade. O MDM esteve sempre a lutar para participar na discussão. Vem ali uma ocasião, uma oportunidade para discutir. E ele vem aqui fazer turbidez desnecessária. Discutir é isso. E eu acho que não é o sítio para discutir isso. O que eu tenho que dizer aqui é que tu sabes muito bem, na qualidade de colega, que quando as propostas entrarem na Assembleia, a sua bancada vai dar espaço para você apresentar as suas ideias. Sabe muito bem que isso vai acontecer. Agora, não fique... A questão aqui... A população tem que participar neste debate. Então, e a nossa função vou pedir aqui a opinião, que alguns princípios o deputado são princípios tortos que vão ser difíceis de depois ser endireitados. Terminar o seu raciocínio, o deputado Magomisse, para podermos... Exatamente. Eu acho que o colega Ronguano está a perder. O que devia fazer era preparar-se... É fantasma dizer que temos direito de escolher o nosso presidente do município. Eu acho que o colega está a ver fantasmas, onde não existem fantasmas. Mas é fantasma dizer assim, a população moçambicana tem direito de eleger diretamente o presidente do município. Há uma coisa que eu posso concordar com você. Isso é um ganho que o sistema de eleição dos deputados temos que mudar ao longo do tempo, temos que mudar. É preciso que haja a possibilidade de o cidadão escolher a lista dos deputados que julgar que são os deputados, ou seja, ser o cidadão a compor a lista dos deputados para os partidos e não serem os partidos a comporem a lista dos deputados. Mas é assim, Ana Maria, é assim. Mas o sistema é assim, Ana Maria. Acha coerente. Os eleitores fazem a lista dos deputados de acordo com os partidos. Mas, Sr. Kumbana, acha que é coerente? Acha que é coerente defender que o governador, o presidente do município, não deve ser eleito diretamente, mas que o deputado tem que ser eleito diretamente? Não, parece assim. Que ou queres eleição direta ou não quer. Portanto, o que nós estamos a dizer é preciso que o governador seja conhecido. O candidato é este. E as pessoas votarem nesta pessoa. Exato. Da mesma maneira que vamos voltar então em relação esses debates, essa discussão, é assim, Ana Maria, só esclarecer um ponto. Essa questão sobre a descentralização, quando começou, a Renamo levou para a mesa das discussões a ideia de que o governador devia ser eleito por um voto direto. Quer dizer, cada partido ou alguém querendo devia se candidatar diretamente na província, conhecer-se a cara. Durante a discussão, chegou-se à conclusão que o nosso parceiro de negociação não concorda com a ideia. E, por sinal, o parceiro de negociação é o partido em que
o colega do debate aqui pertence, que neste momento defende a ideia da independência do deputado. Mas Renamo partiu com essa ideia, independência do tal governador que devia ser eleito diretamente. Mas durante as negociações chegou-se à conclusão que nas negociações tem que haver cedências e perdas. E a Renamo, a última, teve que ceder a questão de eleição direta do governador para uma eleição indireta. Está-se a negociar. Portanto, aqui o que nós estamos a dizer é que há duas forças, há dois partidos que têm visões diametralmente opostas, que devem trazer ao entendimento. Partimos de um princípio em que falar da eleição do governador era um monstro, talvez, trazer aqui dinossauros que viveram naquele tempo, porque os nossos parceiros, os nossos irmãos, adversários, não entendiam que isso fosse possível. Mas fomos cultivando aqui uma questão de compreensão, até que chegou ao entendimento que sim, é possível haver eleição de governador sem haver divisão do país. Exato, vou pedir a sua opinião. Neste caso, neste momento, o que foi alcançado é que a forma, neste momento, que vai nos servir é esta. Vamos aplicar esta forma que acreditamos que a Assembleia da República vai aperfeiçoar tecnicamente. Durante o exercício, haverão dificuldades? Sim. E vão sendo melhorados à medida que as possibilidades, as condições... Exatamente. Agora, o colega Ronguano, prepare-se, faça agora o trabalho de casa e a sua bancada na Assembleia da República vai poder fazer aquilo que tanto sempre desejou, que é participar da discussão e no debate. Agora uma oportunidade flagrante, em vez de levantar aqui ventos e tempestades onde não é necessário. Exato. Deputado Magomice, aliás, Ronguano, como é que olha para os poderes do novo governador? Bom, as grandes preocupações para nós têm a ver com a questão fiscal. Portanto, uma coisa é falarmos de polícia, de exército, mas outra coisa é falar da realização de um manifesto eleitoral. É falar da satisfação das necessidades de uma população. O que nós estamos aqui a tentar dizer é que, imaginemos que o partido que ganhou a nível nacional acha que deve fazer mais forcing na saúde, mas o partido que ganhou a nível da província acha que deve fazer mais forcing na educação. Então, significa que o orçamento que vai ser aprovado pelo governo central terá mais preocupações de saúde, enquanto que os objetivos preconizados pelo governador tinham que fazer forcing na educação. Mas ele vai receber um orçamento que é aprovado centralmente. É por isso que insistimos que, para uma boa e correta governação, é necessário também mexer na lei fiscal. Ou seja, temos de determinar, tem de ser conhecidos quais são os recursos com que os governadores, com que, portanto, as províncias contam para a prossecução das suas necessidades locais. Porque nós não podemos continuar com a palhaçada, até podemos dizer, de uma província muito produtiva, mas na hora de se dividir o bolo, ter muito menos em relação à outra. Portanto, o que nós estávamos a defender é que governadores eleitos sim, mas esse governador tem que ter poder. E o poder de realizar o seu manifesto eleitoral, de poder satisfazer as necessidades das populações, parte também de recursos. E os recursos têm a ver com a lei fiscal. Se nós não estivermos esclarecidos quais são os recursos que ficam na província e dependermos sempre da divisão feita centralmente, vamos continuar a ter aquilo que tivemos no orçamento deste ano, em que efetivamente 30% do orçamento é que atende às necessidades locais, enquanto que 60% portanto, resolve as questões centrais. Portanto, nós gostaríamos de ter uma inversão, em que o orçamento 60% tem a ver com questões locais e só 30% a nível central. Exato, vamos ouvir aqui esta discussão. Vamos ouvir aqui essa opinião. A minha opinião é diferente da opinião, claramente diferente da opinião do meu par do painel, Silveira Urumbano. Se um partido concorre numa província e ganha maioria de votos, ganha a maioria de votos com uma proposta de governação da província. E é essa proposta da governação da província que terá que ser suportada pelo governo central. Ou seja, o governo, quando elabora o seu orçamento para uma determinada província, leva em conta as dificuldades o orçamento é aprovado na Assembleia Provincial. É por isso que eu estou a dizer que o nosso par do painel aqui está a levantar
problemas que não existem. Mas e depois, e mais, ele como legislador, lá na Assembleia da República, e já dizia o Alfredo Magomisse, vai ter espaço para colocar sugestões sobre como é que aquilo que ele teme que venha a acontecer não possa acontecer na aplicação deste pacote de forma legal. Então, eu não estou a perceber por que nós temos que pegar tanto tempo de conversa, que pode ser utilizado para muitas outras coisas importantes neste debate, para discutir medos infundados que até nem tem explicação. A lei é que vai dizer como é que este pacote se aplica, e a lei vocês é que vão fazer. Mas é que neste momento, faz favor. Neste momento mesmo estamos a falar, Ana Maria, a Assembleia Provincial de Sofala chumbou o orçamento do Estado. Não será essa lei que temos agora que vai governar o funcionamento das próximas Assembleias Provinciais? Não vai ser essa lei. Por isso mesmo é que é preciso alterar a Constituição da República. Da alteração da Constituição da República, há de haver necessidade de alterar outras leis. Exatamente. Então, qual é o seu medo? Assim, mas, eu acho que... olhando, vamos então ultrapassar. Mas eu não tinha falado sobre isso. Eu queria dizer aqui o colega Runguano, eu acho que talvez andou um bocadinho distraído nesses 2 ou 3 anos em que ele é deputado. Ele esquece-se que os planos econômicos e sociais, antes de serem aprovados pela Assembleia da República, são primeiramente aprovados pelas Assembleias Provinciais. Agora, o que é necessário agora é reforçar o poder, ou os poderes da Assembleia Provincial. E como dizia bem o colega professor Julião, a alteração da Constituição também vai alterar o modo e os poderes da Assembleia Provincial. Isso é que vai acontecer. Essas coisas, essas fantasias que eles estão a ter, não é o que vai acontecer. O partido que ganhou é este partido que vai realizar o seu manifesto naquela província. Exato. E perceba-se que o orçamento, uma vez aprovado, o plano econômico, uma vez aprovado na província, vê a nação para agregação. Mas foi chumbado. Olhando para o contexto é outro. Vamos ultrapassar esta questão, deputado Runguano, olhando para a composição atual das Assembleias Provinciais, um pouco por todo o país, e os partidos que compõem as Assembleias Provinciais, quem poderá sair a perder com este novo modelo de governação provincial? Aí também temos outras zonas de penumbra, porque até agora fala-se de maiorias, mas nós sabemos que, de fato, existe uma maioria simples e existe uma maioria, portanto, absoluta de 50 mais 1. Então, não está esclarecido, de fato, qual das maiorias, porque nós vimos o que aconteceu agora em Nampula, por exemplo, em que, de fato, há um partido que ganhou, mas não teve a maioria suficiente para a eleição, digamos, do presidente do Conselho Municipal. Agora, neste contexto, quando estamos a falar de maioria, estamos a falar de quê? Penso que é um assunto que deverá ser esclarecido, e é por isso que nós, como partido, insistimos que devia ter havido um debate mais amplo com a participação da sociedade civil, de todos os partidos extraparlamentares, para que neste momento nós tivéssemos uma proposta coerente. Haverá essa possibilidade de se discutir na Assembleia da República, como foi muito bem dito aqui pelos seus colegas do painel. Eu vou fazer assim a mesma pergunta, olhando para a composição das Assembleias Provinciais um pouco por todo o país e os partidos que compõem esta mesma Assembleia. Qual é o partido que poderá sair a perder com este novo modelo? Bom, eu penso que, olhando para esta pergunta, é uma pergunta que eu penso que não deve ser feita agora, porque ninguém sabia, por exemplo, que o MDM ia ganhar Gurue e os outros partidos, a Frelimo ia perder. Ninguém sabia, por exemplo, que a Frelimo ia ganhar em Maputo e o MDM ia perder nas últimas eleições autárquicas. Então, o que nós devemos, aquilo em que nós devemos nos concentrar é que este pacote abre espaço para que haja uma partilha
vamos lá, não sei se é partilha de poder, mas para que haja uma partilha de poder, vamos lá chamar isso partilha de poder, não é bem assim, não é o termo que eu gostaria de utilizar aqui, mas não está a aparecer neste momento. Mas vamos lá, na linguagem comum, é aquela história de que vamos comer todos, porque parece que a guerra que nós temos em Moçambique é aquela de que há uns que estão a comer e há outros que não estão a comer. Então, isto está a abrir espaço para que se dissipe esse fantasma de que é quem está a comer mais do que os outros. Agora, prognosticar neste momento como vamos distribuir o bolo, o eleitorado é que vai dizer como é que o bolo vai ficar distribuído. Não é? Nas próximas eleições, é bom o MDM não pensar que vai ganhar a província de Sofala, estou a falar das eleições gerais. E é bom a Renamo não pensar que vai ganhar as eleições gerais, é bom a Frelimo também não pensar. Vai depender do trabalho político que cada partido que vai participar nas eleições fizer ao nível daquela província. Vai depender da proposta, do alinhamento da proposta de governação da província, que cada partido político vai apresentar ao eleitorado. O que é que isto pressupõe? Para que possam aparecer boas propostas para governar províncias. Pressupõe que os partidos finalmente desçam as bases e trabalhem junto do eleitorado, trabalhem junto do povo, para exatamente saber o que é que realmente acontece. Porque há partidos que só aparecem quando há eleições. Nunca sabem o que é que se passa no distrito, nunca sabem o que se passa na localidade, mas aparecem lá quando é momento eleitoral. Este sistema que nós estamos a caminhar nele agora, com este pacote, se aprovado com a Assembleia da República, com as modificações que vão ser necessárias, o legislador há de ver o que é preciso fazer para alinhar bem isto, vai obrigar os partidos políticos a finalmente trabalharem junto do eleitorado. Esse é o ganho que vai acontecer. Agora, quem é que vai ganhar, quem vai perder, isso não é interessante. O que é interessante é que a democracia moçambicana ganhe, é que o povo moçambicano se sinta bem representado e bem governado por quem quer que seja que os eleitores vão indicar, seja sendo partido político ou uma organização de cidadãos, eleitores, os eleitores vão indicar, são vocês que têm que, esse programa que vocês nos apresentam, é esse programa que nós queremos, é esse programa que tem que governar a nossa província. E o governo central naturalmente vai sancionar e vai ter que providenciar os fundos necessários, portanto, nem esse perigo fiscal que o meu par de painel está a ver deverá existir. O governo central vai ter que atender aquilo que o eleitorado da província tiver decidido em relação a como quer se governar. Então, não estou a ver aqui partido político que vai ganhar, que vai perder. Eu estou a ver o povo moçambicano a ganhar com este processo. Haverá um esforço dos próprios partidos em poder... Tem que haver. Se os partidos não se esforçarem em falar ao eleitorado aquilo que o eleitorado tem como suas aspirações, em articular corretamente aquilo que o eleitorado quer ver como problemas resolvidos num determinado mandato, esses partidos não vão ter expressão não, mas ela estava a dizer, eu percebi que estava-se a dizer, por exemplo, que o partido que ganhar centralmente será de fato o maior ganhador. Ou seja, o partido ganhou centralmente e tem, através do Presidente da República, uma ampla manobra para influenciar, porque, repare, que o Presidente da República pode demitir. Mais um fantasma. Quando é nomeado por um partido que não é o mesmo partido do governo, pode demitir, bastará consultar o Conselho de Estado. Portanto, há evidências muito grandes nesta proposta de que, efetivamente, o partido que tiver a maioria no governo central é esse partido que depois vai mandar no jogo. Exato. A sua opinião, deputado Magobice? Bom... Com relação a esta questão da composição das Assembleias Provinciais... Isso resolve-se com lei. O partido que provavelmente sairá a ganhar ou a perder com este novo modelo? Não, da percepção que eu tenho, nós tínhamos aquela questão que em inglês diz que the winner takes all, né? Era a ideia que se tinha que quem ganhasse levava tudo. E eu acho que o princípio que este consenso traz, é como dizia bem o colega do painel, aqui não haverá ganhadores absolutos, nem perdedores também absolutos. O que isto quer dizer? Na província, se estou a perceber onde estamos a caminhar, chegará o caso, por exemplo, em 2024, em que um determinado partido vai ganhar a Assembleia Provincial, não é? Ganha a Assembleia Provincial, mas haverá um distrito, 1 ou 2, X e Y,
em que o outro partido vai ganhar nesses 2 distritos. Imediatamente, o partido que ganhou a Assembleia Provincial vai apresentar o governador, mas o outro partido, que apesar de ter perdido no geral na província, ganhou 2 ou 3 distritos, vai apresentar administradores para aqueles 2 ou 3 distritos. Quer dizer, isto aqui vai significar que vai requerer de moçambicanos que estarão em frente da governação uma grande capacidade de negociação, de diálogo, para perceber, meu caro, o povo diz isso, como é que nós podemos traduzir isso na forma de governação que traz mais vantagem para os moçambicanos? É isso que se pretende dizer. Por exemplo, poderá ser no geral, a Renamo poderá ganhar a província de Gaza, no geral, mas a Frelimo ganhar os distritos de Chocwe, ganhar o distrito de Macia e ganhar o distrito de Massangene. Significa que para o governador, apesar de ser da Renamo, haverão administradores da Frelimo e Massingir. É isso que vai acontecer. O que significa que este governador terá que ter grande capacidade de negociar. Aliás, a nível central poderá até ganhar um outro partido. Significa que aqui cria um espaço para não haver aqui, não haver ditaduras, para não haver imposições. Tem que haver aqui uma grande capacidade de interpretar, na verdade, o sentimento dos moçambicanos. Porque tudo quanto realiza vai passar por uma negociação, por um diálogo entre as diferentes forças vivas. Portanto, de tal maneira que agora apenas estamos a entrar, vamos fazer tudo para que isto dê certo. Durante o funcionamento, haveremos de ver o que é necessário aperfeiçoar. E isto vai acontecer. Mais uma vez, apelo a todos os interessados. E como eu sei, os princípios, quando se for descentralizado, as comissões especializadas, a primeira, a quarta comissão, nunca vão fazer nada sem ouvir os outros. Eu acredito que a primeira comissão, a quarta comissão, há de chamar os partidos políticos sem assento na Assembleia da República para serem ouvidos. Vão ser chamados outras instituições, organizações da sociedade civil, para serem ouvidos, porque é assim como funciona a nossa Assembleia da República. Exato. Não vai se produzir um parecer assim, porque... Não vai. E o MDM vai ter um privilégio de, pela primeira vez, poder apresentar todos os argumentos, não importa o número de páginas e o número de intervenções que quiser fazer para esgrimir todo o argumento. Exato. Vamos então passar para uma outra questão, a última, por sinal desta noite. Estamos com muito pouco tempo. Vou começar por si, professor Julião. Na província existirá o secretário de Estado para a província, ou seja, cada província terá um secretário de Estado, o qual tem a função de assegurar a realização das funções exclusivas de soberania. E este secretário de Estado será indicado diretamente pelo Presidente da República. Ou seja, haverá uma nova função para cada província. Há uma tentativa aqui de se fazer sombra ao governador? Não. Eu acho que não. Aqui é uma coisa. O governo é uma coisa. É um órgão de soberania do Estado. Mas o Estado é Estado. O Estado é o conjunto de todas essas instituições. 2 minutos, professor Julião. Não tem problema. Então, há uma necessidade de haver, e até porque agora temos isso, por exemplo, nos municípios que têm estatuto de província ou de distrito. Matola tem administrador, Maputo, cidade que tem estatuto de província, tem governador. Portanto, não me parece haver conflitos. Mesmo com a atual legislação, não parece haver sombra. O governador da cidade de Maputo, é a nossa governadora, tem na lei explícita as suas funções, o presidente do Conselho Municipal tem também lá as suas funções. Ou seja, não haverá incompatibilidade. A lei é que terá que ser articulada de forma a evitar que haja de forma que este fantasma de que o governador vai ser feito sombra ou o secretário de Estado da província vai fazer sombra ao governador. A lei tem que criar condições para que isso não aconteça. Tem que ser articulada de tal forma que esses medos sejam dissipados. Exato. E, mais uma vez, isso é responsabilidade do nosso legislador, fazer com que isto aqui seja bem feito para não haver conflito. Exato. 1 minuto e meio, já não temos muito tempo para irmos ouvir a opinião do deputado Magomisse. Haverá aqui uma usurpação de competências, de poderes entre estas duas figuras, o governador e o secretário de Estado
da província? Sem dúvida que nós já estamos a viver uma dupla subordinação. Temos experiências amargas e tremendas daquilo que acontece com o administrador, que tem as mesmas competências com o presidente do município. Temos o caso flagrante da província da cidade de Maputo, em que tens uma governadora que nem sequer tem uma assembleia provincial a qual ele responde. Portanto, não há dúvida que este secretário de Estado, primeiro, é job for boys. Os que têm um governo central sempre querem comer lá, vão colocar este indivíduo. Segundo, há de haver, portanto, sobreposições de competência, há de haver duplas subordinações, há de haver gastos desnecessários, portanto, porque nós não percebemos porque que um outro partido, que não um partido central, não pode ter competências sobre as outras questões. Somos todos moçambicanos, temos todos os mesmos direitos. Portanto, parece que esta também é uma zona de penumbra que mostra que estamos perante uma má proposta. Exato. A sua última opinião, deputado Magomice. Bom, haverá aqui complicações entre essas duas figuras? Eu acho que respondi em parte durante a colocação, durante o debate. Como disse antes, até agora, o governador não nomeia o comandante provincial da polícia, não nomeia o comandante da brigada, não nomeia o procurador, não nomeia o presidente do tribunal. Então, todos esses aí, a sua coordenação há de ser feita por uma entidade, esta que vai se chamar de secretário do Estado. É verdade que durante o exercício das funções há sempre, humanamente, há mais e menos ambiciosos. Haverão sempre essas pequenas clivagens que eu acho e concordo muito bem que o legislador, no seu mais alto critério, vai aqui dissipar todas as dúvidas para que haja aqui uma subordinação, queira vertical ou horizontal, bem clarificada quanto a essa função, porque as funções do governador não podem se confundir com as funções do secretário de Estado. Portanto, em princípio, vamos avançar. Então, não acho eu que haverá isso, desde o momento que, tecnicamente, a lei seja trabalhada para que assim não aconteça. Sim, exato. Vamos então dar por terminada esta análise. Tínhamos outros temas por analisar, nomeadamente esta questão das sanções contra a Coreia do Norte, mas possivelmente iremos abordar este tema amanhã. Obrigada por estarem aqui connosco. Nós vamos terminar mesmo por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.